Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso podcast, Nadia Gomes Podcast. Eu ainda tô me acostumando com esse lugar de meio apresentadora, que eu acho que era um dos meus sonhos de infância se realizando, então eu fico feliz por isso. E aproveito também para dar uma brincada aqui sempre que possível, né? Porque a brincadeira deve ser coisa séria na nossa vida, no sentido de levar a vida menos a sério, né? Então, hoje é o primeiro episódio do mês de setembro. Esse mês de setembro tem alguns temas que eu gostaria de falar nesse episódio aqui, para além da cartinha que saiu, tá? A gente tá no mês de setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e o suicídio ele tá muito conectado com questões de saúde mental, de transtornos mentais, então a gente precisa estar atento, observando as pessoas que estão ao nosso redor, oferecendo nossa ajuda, o nosso apoio dentro daquilo que é possível para a gente nesse momento e dentro daquilo que aquela pessoa também deseja de alguma forma, né? Mas que a gente possa nesse mês estar mais atento ao externo, sabe? Me vem um pouco desse convite aqui no interior de São Paulo. Para quem não sabe, eu moro em Ribeirão Preto. Estão acontecendo as queimadas. E eu busco na minha vida usar sempre uma lente que não me separa do que está acontecendo fora, né? Que não me divide. Não é nem separa, né? Porque acho que separar com aquilo que acontece fora é importante, mas não me divide a ponto de eu ignorar aquilo e fingir que não é comigo. Então, sempre quando acontecem essas coisas na natureza que tem muito dedo do homem aí, né? Eu fico refletindo sobre qual ensinamento que a gente pode trazer para esse âmbito do nosso autoconhecimento, nesse âmbito do eu comigo mesma, porque eu acredito muito nessa caminhada de autotransformação nossa, onde a gente sempre conecta dentro e fora e onde enxergar a vida através do autoconhecimento é algo que a gente faz sempre, todos os dias, constantemente, diariamente, né, consistentemente. Para quem não sabe, na semana passada teve um dia que todo mundo que eu converso, o resumo foi um dia apocalíptico, né, uma sensação de fim de mundo. E essa sensação de fim de mundo, ela muitas vezes entrega pra gente uma sensação de impotência. E é isso que eu queria desconstruir hoje com vocês a partir dessa lente. Porque a gente não consegue resolver esse problema sozinhos, de fato. Então essa impotência, ela é real e a gente vai precisar lidar com esse sentimento e com essa percepção de um fato de que a mudança disso depende da união, né, de muitos de nós. Mas o que é importante da gente pensar? Da gente não ser sucumbido por essa sensação de impotência a ponto da gente deixar de fazer aquilo que a gente pode para mudar essa realidade, seja dentro de nós ou seja fora de nós. Então, que a gente não se esqueça que dentro desse todo existe o pedacinho que cada um dentro das suas vidas, buscando uma jornada mais sustentável, buscando estudar um pouco mais, buscando ter mais consciência, né, das questões ambientais que envolvem a nossa vida, nesse momento de transição planetária tão importante que a gente está vivendo. Então, é sempre importante a gente não se deixar preencher completamente por essa sensação de impotência, porque existe coisas que nós de forma individualmente podemos fazer para que isso se transforme. Existe o pequeno passo que a gente dá, um pequeno passo que parece pequeno diante de um todo, mas que ele bem feito, que ele com consistência, ele faz parte e ele conecta com tudo e todos que envolvem aquela situação. Quando a gente fala dessa situação de queimadas, a gente está falando sobre o ar que a gente respira. E sem ar, a gente não vive. Então, que a gente possa também tomar consciência do essencial para a nossa vida, sabe? Do básico que a gente precisa para estar vivo, para realizar os nossos sonhos, para ir atrás daquilo que a gente deseja, entendendo que a gente tem hoje o necessário, a gente tem o ar que a gente respira e a gente precisa cuidar dele, a gente precisa cuidar das nossas florestas, a gente precisa cuidar dos povos indígenas que sustentam
tanto essa natureza no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, eu há 2 dias atrás acordei e foi um dia que eu acordei um pouco mais cedo, né, então eu acordei, o sol estava realmente nascendo. E quando ele estava nascendo no horizonte da minha sacada, eu não via raios, eu via só uma bola de fogo bem desenhada, sem muita vida inclusive, né. E quando eu olhei aquilo, porque ela estava assim por conta da fumaça, eu fiquei pensando sobre o fogo mostra pra gente inflamações. O fogo sinaliza o lembrete e convida a gente a olhar para as nossas inflamações internas. E quando eu olhei para isso, eu comecei a refletir sobre alguns aspectos que eu estava vivendo na minha vida, né? Eu estou no processo de bastante transição no trabalho, que é uma transição de mais estrutura, né? O planeta que rege esse ano é o planeta Saturno, que é o planeta da responsabilidade, do planejamento, da estrutura, e que nos convida a sair um pouco desse mundo de imaginação para praticar uma estrutura na ação mesmo. E com base nesses desafios que eu vivo profissionalmente hoje, eu percebi nesse dia, foi um dia que eu tomei a consciência diante de algumas falas, diante de algumas ações, diante de algumas situações que me aconteceram, tanto em casa, quanto na minha relação com o meu trabalho, quanto na minha relação comigo, que me fez entender e reconhecer partes em mim que estavam inflamadas, muito inflamadas, né? Então, uma resposta muitas vezes atravessada e automática, uma resposta que não teve uma reflexão, né, uma pergunta, um questionamento, algo que foi falado que não tinha uma real conexão com aquilo que verdadeiramente eu acredito. E aqui não é, ai, mas a gente vai viver isso, isso faz parte da nossa vida. Não, isso vai fazer parte da nossa vida. Mas isso não significa que a gente não pode refletir sobre isso. E é esse convite que eu queria trazer aqui. Não é para que a gente busque uma perfeição, e sim para que a gente reflita e nos questione sobre onde na nossa vida a gente está vivendo esse estado meio inflamado. Pode ser que você perceba que essa inflamação acontece no seu corpo físico, manifestando às vezes doença, algumas questões específicas. Então, buscar ajuda para trabalhar essa desinflamação do seu corpo. Pode ser que a sua mente esteja muito inflamada, ou seja, que a voz dela esteja muito alta. E quando a voz da nossa mente está muito alta, dificilmente a gente dá a voz em primeiro lugar para o nosso coração e para a nossa intuição, que são vozes que nos conectam profundamente com a nossa alma. A nossa mente ela é extremamente condicionada pelas nossas crenças, muitas vezes limitantes, que reduzem o nosso potencial, que fazem a gente ficar tentando caber em caixinhas que são muito pequenas para o tamanho da nossa missão aqui, de forma individual e de forma coletiva, sabe? Então, eu percebi, né, que eu estava muito inflamada nas minhas respostas. Muitas vezes eu me via falando algo e eu, na hora que eu estava falando, eu me questionava: nossa, mas por que que eu reagi dessa forma? Por que que hoje eu tô falando assim? O que que tá acontecendo dentro de mim que eu tô reagindo à vida e não respondendo à vida? Respondendo de um lugar de mais consciência e só reagindo, só reagindo, só reagindo. O que que acontece na nossa vida e na nossa história que a gente ignora essa potência de expansão de consciência, de reflexão, de calma, de pausa, para que a gente possa desconstruir padrões e crenças e limitações que estão ali prontas para serem liberadas e que afastam muitas vezes a gente da gente, do nosso máximo potencial, né? Então, quando acontecem essas coisas fora que se conectam muito com a natureza, eu vejo muito como um chamado para a gente olhar nós, porque nós somos natureza. E se isso está acontecendo fora, é porque isso está acontecendo dentro. E aí não é o lugar da gente entrar agora, nesse podcast e nesse momento, em guerras políticas, né? Opiniões, todos nós temos, opiniões são importantes da gente ter, da gente refletir, da gente trabalhar o nosso senso crítico diante daquilo que faz sentido pra gente, mas você só vai entender isso que eu tô dizendo aqui agora se por um instante você
pensar só sobre a natureza, sobre você e sobre seus relacionamentos. Se você deixar um pouco essa briga e essa guerra política para que você possa entender e se conectar com você, buscando onde em você essa inflamação está existindo. Porque se a gente está inflamado, a gente está demandando muita energia para desinflamar, para tentar controlar essa inflamação, mesmo que seja um envio de energia inconsciente, né? Por exemplo, se a gente está muito no nosso julgamento, muito na nossa autocobrança, muito punitivos com nós mesmos, a nossa mente ela está muito inflamada. Mesmo que eu não tenha consciência dessa inflamação e mesmo que eu não tenha muitas vezes enxergado o tanto de energia que eu deposito para isso, se isso se sustenta na minha vida, se eu diariamente tenho esse padrão, existe uma energia que sustenta essa ação, né? E aí, ao invés de a gente estar dedicando energia para aquilo que a gente verdadeiramente acredita, para um caminho de realmente mais construção interna, a gente dedica energia para tudo aquilo que mais inflama a gente ainda mais. Então é como se a gente estivesse colocando mais lenha na fogueira, percebe? E se eu preciso de tempo e energia para colocar lenha na fogueira, eu vou perder essa energia, porque a minha energia ela é limitada, né? Isso não é ruim. A gente vai tendo as nossas limitações com base na nossa evolução e na nossa experiência humana. Esse tempo é limitado. Eu nasci e eu vou morrer. Você nasceu, você vai morrer. Então, limitação não é um problema, desde que a gente não use ela para se aprisionar. A limitação pode ser um estado de consciência em que a gente, tendo a consciência desse nosso máximo no agora, a gente possa expandir para dali descobrir novos portais em nós, né? Então, eu queria muito que a gente aproveitasse isso que está acontecendo fora nesse mês de setembro, um mês que é tão importante também para a conscientização do suicídio, né? Que convida a gente, quando a gente fala desse lugar do suicídio, a gente convida muito a gente refinar a nossa observação sobre como as pessoas que a gente ama vivem a vida, se relacionam com a vida, para que a gente possa cuidar dentro daquilo que é possível dessa pessoa, né? Então, para que a gente possa também, se caso nós estivermos precisando de ajuda, para que a gente possa se dar essa ajuda, às vezes pedindo ajuda. Às vezes o maior ato de amor próprio que a gente aprende a experienciar na vida é assumir que a gente não está dando conta daquele momento de nós mesmos e pedir ajuda, né? Pedir ajuda para alguém que vai ajudar a gente a trilhar esse caminho de uma forma mais consciente, mais presente, tentando entender, tentando acolher, te ensinando a se acolher, né? Então, que nesse mês a gente tenha essa consciência de ver que tudo que acontece fora da gente também é um reflexo daquilo que acontece dentro. Então, para que a gente possa olhar para dentro, mas com carinho, com amor, com consciência. Esses eram 2 temas que eu queria falar antes de entrar aqui na nossa cartinha do mês. E agora eu vou ler para vocês a cartinha que saiu aqui. Lembrando que eu sempre deixo essa imagem da cartinha no Reels do Instagram, para você olhar também a imagem dela, né? A carta que a gente tirou é a carta de número 28 do Oráculo da Vida, que chama Aura Brilhante. É como se fosse uma pessoa, uma silhueta de uma pessoa dourada, e como se tivesse uma linha envolvendo essa pessoa com uma distância. Então, eu tenho o corpo e uma linha envolvendo esse corpo com uma certa distância. E essa carta diz assim: alguém mandou lhe dizer que a sua energia vital é extremamente poderosa e que a força da sua criatividade está muito potente. Você foi projetada ou projetado para fazer aquilo que você ama. Quando você faz isso, a sua aura fica brilhante e envolvente e você acaba atraindo pessoas e situações muito positivas para sua vida. Essa carta também é um alívio para que possa aprender a pensar 2 vezes antes de responder e fazer as suas escolhas. Lembre-se de que o tempo todo você está fazendo escolhas. Para onde será o seu próximo passo? Qual será a sua próxima refeição? Qual roupa você deve vestir? Preste atenção na naturalidade em que tudo isso acontece. Se existir muito esforço, seja nas escolhas mais simples, seja na mais complicada, então você deve repensá-las, pois o seu papel é responder à vida com fluidez e naturalidade. Nada deve ser um esforço muito grande a ponto de tirar a sua paz.
Tudo que você precisa fazer é simplesmente responder a cada momento do seu dia e compreender a beleza que a sua energia é capaz de emanar e de atrair. Observe, espere e relaxe para viver. Na hora de escolher a coisa certa, preste também atenção às suas reações de em. Essas interjeições lhe dirão bastante sobre o que você deve fazer ou não. A sua intuição muitas vezes comunica-se com você de maneiras divertidas e inesperadas. Repita em voz alta 3 vezes. Eu sou o fluxo divino da vida. Eu sou o fluxo divino da vida. Eu sou o fluxo divino da vida. Se você não repetiu comigo essas 3 frases, né? 3 vezes, essa frase 3 vezes, agora é o seu momento de fazer junto comigo. Vamos lá. Eu sou o fluxo divino da vida. Eu sou o fluxo divino da vida. Eu sou o fluxo divino da vida. Na sua próxima escolha de hoje, você já sabe o que fazer. Por isso, siga a sua intuição. Inspira fundo, toma um tempo de qualidade para que você possa refletir sobre quais são os pontos dessa carta que te chamaram mais atenção nesse lugar. Nossa, essa palavra ficou forte, essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Quando essa palavra chegou um sentimento junto. Tome um tempo de qualidade para que você possa, talvez até escutar de novo, refletir de novo, se conectar de novo com essa energia que chega para todos nós. Se for necessário, pause aqui para que você possa escutar com mais presença o que está acontecendo dentro de você. E eu achei muito conectada a carta que saiu com tudo que eu trouxe antes, né? Porque quando a gente fala de inflamação, a gente fala de um foco de energia muito grande nessa inflamação. Muitas vezes a energia que a gente despende para essa inflamação não é uma energia de cura, é uma energia de mais inflamação. Ou seja, a gente bota lenha na fogueira. E o tema que a gente vai trabalhar esse mês é tempo. E tempo se conecta com intuição, tempo se conecta com saúde mental, tempo se conecta com tudo que a gente está dizendo aqui, né? Porque se o tempo for o meu inimigo, eu não vou ter tempo para muitas coisas que nutrem verdadeiramente a minha alma. Eu vou direcionar minha energia tanto para só um lugar que eu vou esquecer que eu não sou aquele lugar, né? Que eu vou me identificar tanto com aquele lugar que eu vou esquecer de outras partes importantes do meu ser. Se eu não tenho tempo de qualidade para falar com as pessoas que eu amo, o que a gente está fazendo da nossa vida, né? E se a gente não tem tempo de qualidade para se escutar, como que a gente vai acessar a nossa intuição e a voz do nosso coração, que é essa voz de paz? E uma parte que me chamou a atenção da carta aqui foi: nada deve ser um esforço muito grande a ponto de tirar a sua paz. Cuidado com essa frase, porque aqui não está falando que a gente não deva fazer um esforço consciente para mudar alguma coisa na nossa vida ou para fazer algum novo movimento que a gente esteja desejando, porque senão a gente só fica esperando aquilo que é completamente fácil e que está totalmente dentro da nossa zona de conforto, extremamente desconfortável, e esquece que para a gente ultrapassar os nossos limites, que aí não são limites de valores, né? Eu tô falando de os limites já conhecidos, às vezes até da nossa potência, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Mas o que é importante? A gente percebeu o quanto isso está tirando a nossa paz ou não. E isso é a voz do nosso coração. A voz do nosso coração é a voz que ensina pra gente a ter mais paz no nosso caminho. Não é a escolha certa para o outro, não é a escolha certa para minha mente, é a escolha que vai me deixar mais em paz. E às vezes, para eu ter mais a minha paz, eu vou precisar me arriscar a desagradar mais o outro, a dizer mais não para outras pessoas, sejam essas pessoas queridas da minha vida, como amigos, parentes, companheiro, companheira, namorado, esposo, enfim. E até às vezes os clientes, né? Já que a gente fala bastante de trabalho aqui. Para a gente se escutar, então a gente precisa ter tempo de qualidade. E eu entendi que o meu maior valor na vida é tempo de qualidade. Por isso que as minhas sessões, tanto de terapia holística quanto da mentoria, têm duração de 1h30. Porque a gente precisa de tempo para acessar o sutil e para acessar também o mental. A gente precisa de tempo para digerir
tudo isso que a gente está acessando, uma mínima digestão, porque também a digestão acontece na vida. Eu estava até pensando, reformulando as minhas questões de sessões de atendimento nesses últimos tempos, e eu me questionei muito sobre fazer uma sessão de terapia holística de 1h30, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, na verdade ninguém que eu conheço faz uma sessão de 1h30. Todo mundo que eu conheço faz a sessão básica de 1 hora, até porque na organização da agenda facilita realmente bastante essa 1 hora. E aí eu tinha decidido, vou mudar, vou deixar 1 hora. E aí quando eu respirei nisso, ficou uma vozinha assim de alguma coisa aí não tá fechando. E se eu não tivesse dado tempo de qualidade para mim mesma, para que eu pudesse, calma, eu decidi que eu vou mudar o tempo do meu atendimento. Eu volto nessa decisão e pergunto de onde ela veio. Ela veio de um lugar de que todo mundo faz assim, então eu tenho que fazer? Ou ela veio de um lugar de eu realmente quero fazer uma sessão de 1 hora? Isso realmente faz sentido para o meu tipo de trabalho. E quando eu fiz isso, eu entendi que para mim não estava num lugar negociável essa questão do tempo das sessões. Primeiro porque não era algo que nos meus atendimentos na prática estava mostrando um tempo cansativo para os meus clientes e nem para mim. Então não era muito tempo para mim a ponto de eu ficar exaurida e também não vi isso acontecendo com as pessoas que eu estava atendendo, muito pelo contrário. Elas saíam de lá muito mais regeneradas, com mais tempo de descanso, de integração, da aplicação de barras, do reiki e de outras ferramentas ali de terapia holística que eu utilizo, e isso também vale para a mentoria, né? Então, o quanto a gente tem negociado o nosso tempo a ponto de não ter tempo para fazer coisas que são extremamente importantes na nossa vida. Tudo isso que eu tô falando já é um spoiler de um pouquinho do conteúdo, né, que vai chegar na semana que vem, onde a gente trabalha o autoconhecimento diante desse tema, que a gente vai se aprofundar nesse tema de tempo, de intuição, nesse tema de refletir sobre como a gente tem despendido a nossa energia através do tempo e se a gente tem visto o tempo como um amigo ou como um inimigo da nossa vida. Então, fica com essa reflexão, fica com aquilo que mais te tocou de tudo o que eu disse, porque a gente está só começando o mês, lembra disso. Então, a gente está falando de um aprendizado que a gente tem aí 30 dias, 31, não lembro se setembro é 30 ou 31, mas a gente tem, 30. Então, a gente tem 30 dias para integrar tudo isso, né? Dentro daquilo que está disponível para o nosso campo, para a nossa vida nesse momento. Mas se você está aqui, não é por acaso, né, que você está aqui. Então, alguma coisa disso que está sendo manifestado aqui através da minha fala te toca em algum lugar. Então, fica com isso que te toca e digere isso sem pressa. Quando a gente fala de tempo, a gente fala da importância de entender que pressa é inimiga da nossa cura, né, dos nossos sonhos. A pressa é inimiga de muitas coisas na nossa vida, né? Ela é importante em alguns momentos, mas viver com pressa o tempo todo, viver sem tempo o tempo todo, é um grande sinal de que tem alguma coisa errada na nossa forma ou de ver ou de lidar na nossa vida e com as nossas relações, certo? Me conta aqui nos comentários, me conta lá no Instagram como que esse episódio chegou aqui para você. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos na semana que vem.